Oi galera, Davi Alves aqui fala e eu vim por meio desse vídeo fazer o resumo do episódio 2 da quinta temporada de Stranger Things. Esse episódio é uma continuação direta do episódio anterior, que já tem vídeo no canal inclusive, vai lá assistir. O Demogorgon agora pulando dentro do quarto da Holly, joga ela contra a estante, a gente vê o Ted ainda jogando, e a mãe dela ainda na banheira bebendo e escutando música. E ele tenta puxar ela pra um mundo invertido, só que ela se agarra na cama, consegue escapar, deixando o sapato pra trás e vai até a mãe pedindo ajuda. A mãe não acredita muito nela até ver o sangue na sua cabeça. As luzes começam a piscar, elas se assustam, ao que o Ted também vê, e o Demogorgon entra dentro de onde elas estavam, só que elas já estavam nesse meio tempo mergulhadas na banheira. O que não adiantou muito, né, já que ele sente cheiro de sangue. Nesse meio tempo a gente também vê que a Nancy com a 11 está indo para casa da mãe dela e nesse percurso ela fala com o Mike. Só que o Demogorgon não chega a pegar elas de fato porque ela se distrai com o Ted e joga ele contra a parede. Elas até conseguem sair do banheiro, só que na descida da escada a Karen acaba escorregando e ela, na tentativa de defender a filha com uma garrafa de vinho quebrada, dá vários golpes contra o Demogorgon. Só que não adianta de muita coisa, visto que o Demogorgon derruba ela no chão e leva a Holly mesmo assim para o mundo invertido. Corta pra ela já no chão, sendo achada pela Nancy e pela 11, que chegam logo após o Demogorgon levar a irmã dela para o mundo invertido. Ao que a 11 vai atrás dela, porque o portal ainda não estava totalmente fechado. Então, a Nancy liga para o hospital e junto com Mike e Lucas vai para o hospital. Ela lava a mão e depois conversa com o Mike sobre ser culpa deles, por eles não ter contado tudo o que estava acontecendo em Hawkins. E ela fala das visões do Vecna, e que ela poderia ter alertado a família para que eles fossem para um outro lugar antes que tudo isso acontecesse. Até que o Lucas diz que é onde está lá com ela, que pode ajudar e que o que eles estão passando não é uma coincidência, visto que a Holly sumiu 3 dias antes do desaparecimento do Will. E os militares chegam para investigar na casa da Karen e acham a bota da Holly e também desconfiam que a 11 está envolvida em tudo o que aconteceu. Quando eles veem ali um portal e manda que o outro amigo dele reporte para Kate. 11, nesse meio tempo, no mundo invertido, encontra com Hope e joga ele contra um lugar pensando que era um militar. E depois eles vão em busca da Holly. Mais um problema acontece na rádio e a Joyce usa isso de justificativa para que a Robin deixe ela sozinha para que converse com o Will. E a gente descobre que as visões do Will não são como a da segunda temporada, mas agora ele vê como os Demogorgon veem. E ele fala da sensação que voltou, que se afastou quando ele foi para Califórnia, que voltou novamente e agora que ele voltou para Hawkins. E a Robin faz uma analogia dele com uma antena. Quanto mais próximo ele tá, mas ele capta sinal, e por causa disso ele sente isso de forma bem mais intensa. O Will até tenta novamente ajudar, só que a Joyce não deixa. Nesse meio tempo, o Steve está tentando recarregar a bateria da sua van com o auxílio de uma mulher que estava passando por ali, e ele discute com o Jonathan porque o Jonathan não queria ver a Nancy no hospital, pelo que aconteceu com os pais delas, e eles se desentendem, visto que o Steve está dando atenção demais a Nancy, e o Steve diz que se o Jonathan estivesse dando atenção demais a Nancy, ele não se preocuparia tanto com ele, mas sim com ela, que está precisando dele nesse momento. E o carro religa, e nesse meio tempo o Dustin chega também. Corta para o Hopper se desentendendo com a 11, que usou o capuz, mas ainda assim foi uma coisa que adiantou muito, que vai acontecer mais à frente, para ir de carro junto com a Nancy para a casa dela. O que ela não podia fazer, já que a prioridade deles era andarem pelos túneis subterrâneos. Até os ânimos serem acalmados, porque ela achou uma mancha de sangue e eles seguem por esse caminho. O Lucas vai falar com Max e atualiza ela sobre tudo o que está acontecendo, dizendo também que precisa que o grupo esteja todo reunido, inclusive ela, para que eles consigam vencer essa última batalha. A Nancy tenta falar com o Mike sobre não estar conseguindo ver os pais, porque ele meio que direciona ela para um outro assunto, querendo saber se ela já conversou com Holly sobre quem era esse seu fulano e que ele poderia muito provavelmente ajudar eles a achar a Holly novamente. Só que a Nancy redireciona para o que ela queria e diz que ele deveria fazer uma cara de coitado para tentar falar com os pais deles, porque assim eles conseguiriam falar com a mãe, que era a única pessoa que saberia um pouco mais do seu fulano. O Steve se desentende com o Dan, precisou dele, ele não esteve lá, e corta agora para Joyce falando com os meninos. Não recebendo resposta, a Robin meio que fica agoniada porque ela falou com o Will e a conversa dele não foi assim tão boa. E ela, inventando um erro no capacitor, sendo esse um problema para que duas pessoas resolvessem, acaba levando o Will para um canto e conversa com ele sozinho. E ela fala com ele sobre o plano da Joyce não ser assim tão bom, porque a Holly está desaparecida, é muito provável que ele as encontre, e também que o plano do Will é brilhante. Visto que nesse momento o Will, como uma antena, saberia de mais coisas que as pessoas que estão no mundo invertido. E isso é muito perigoso, e a Robin até alerta ele sobre isso, só que eles acabam indo em direção à execução desse plano. Vemos que a doutora agora sabe que a 11 está no mundo invertido, vai em procura dela. Robin nesse meio tempo cai porque ele foi atingido por o Demogorgon, e a 11 cuida dele enquanto eles conversam sobre a preocupação dele com ela. A Nancy até tenta falar com o médico para que ela consiga ver a mãe dela, só que ele não cede isso. E ela tem que se disfarçar de enfermeira e fazer com que o Mike se vista de paciente para que elas assim consigam chegar até lá. Os meninos na van captam uma coisa, só que não é nada, é só um chiado, uma espécie de um barulho assim, sem muito significado. O que o Dustin disse que não é nada. A Joyce então fala sobre o capacitor de fluxo para os meninos, só que eles ficam com cara de paisagem, sem entender muita coisa, visto que esse não pifou. Na volta até onde Will viu o céu girar quando ele estava com os meninos, a Robin pergunta se ele viu ela no hospital.
por causa do cabelo dele, inconfundível, até se distrair com a mandala e o Will perceber que, na visão dele, quando ele viu o céu girando, ele também ouviu risadas. E nesse meio tempo, eles acham um muro gigantesco no mundo invertido, e também a outra bota da Holly. Com plano e ação, eles enfim conseguem falar com a mãe deles e descobrem que o senhor fulano é o Vecna, ou melhor, o Henry. Com a informação que o Will teve, ele foi até o lugar onde, muito provavelmente, esse céu também poderia estar girando para alguma dessas crianças, e ele supôs que era em um brinquedo específico. Ele disse que viu o que o Vecna via, e por causa disso ele conseguiu ver o que a Holly também via, já que ele estava dentro da mente dela, e o Will chega até a dizer que era o Vecna. Eles até se distraem com um ônibus que para e uma pessoa passa perto dele e ele vê uma outra visão. E nesse meio tempo a gente vê a Holly chegando na casa do Vecna, completamente reconstruída, o que muito provavelmente pode ser a cabeça do Vecna, dentro da mente dele. E o episódio acaba com ele dizendo: tem espaço pra todo mundo aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de Stranger Things e de filmes e livros, o que esse canal também aborda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.